Olá, olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Hoje a gente tem aqui o prazer de receber a Renata Vereza, a professora doutora Renata Vereza, que é professora da UF desde 2009, atualmente é coordenadora do Translate Studio, nosso laboratório. Então, ela que está, inclusive, fazendo vídeo de apresentação do nosso canal, então você já conhece a professora Renata Vereza. Agradecer muito o aceite do convite dela para participar desse nosso projeto de memória do campo da história medieval no Brasil. Então, eu passo a palavra para o Thiago para ele encaminhar a primeira pergunta. Bom, boa tarde ao nosso ouvinte, boa tarde a Renata, que aceitou tão prontamente o nosso convite desse nosso projeto. E, como você tem acompanhado, tem algumas perguntas que são quase que de praxe, né, do nosso canal, né, desse nosso programa. E uma delas é como se deu seu interesse por história medieval, né? E aí a gente gostaria de ouvir um pouquinho como foi essa sua relação, aproximação com história medieval. Tá bom, gente. Bom, primeiro é agradecer o convite, convocação, né? Porque a gente quer sempre gosta, né? E dizer da importância desse projeto de memória. Apesar de, quando você é chamado para uma entrevista para memória, a gente já se sente velho, né? Porque fala, pô, memória, eu sou memória. Então, de cara, já dá aquela coisa assim, tipo, pô, eu sou memória, que esquisito. Enfim, meu interesse por história medieval. Eu me lembro do exato momento, né? Porque é muito curioso. Quando eu entrei na universidade, eu queria fazer arqueologia, né? Porque eu tinha, quando eu era muito menina, adolescente, mas assim, 10, 11 anos, ganhado um livro da minha mãe, chamado Deuses, Túmulos e Sábios, que era um livro de um cara do século XIX que falava sobre a escavação, né? Da escavação das múmias egípcias, tudo. Então, aquilo ali me encantou muito. Não foi Indiana Jones, foi esse livro. Vinha no Círculo do Livro, vocês nem devem lembrar o que é isso. Eu ganhei esse livro e tal, e queria ser arqueóloga, então também tinha lido outras coisas e tal, e eu queria trabalhar com Pérsia Aquemênida, né? Ou seja, enfim, esquisitíssimo. Mas aquilo não foi para frente, enfim, eu entrei na universidade, fiz as matérias, e um dia eu estava vendo um seminário, e eu não tinha passado pela minha cabeça trabalhar com medieval, mas eu vi um seminário e que eu não me lembro bem quem estava fazendo o seminário, é curioso, eu não me lembro quem estava falando, mas era um seminário de medieval, organizado pela professora Vânia, que era a única pessoa que efetivamente, naquele momento, lá no início da década de 90, pesquisava com medieval, né, única não, mas era uma das mais importantes, e alguém falou lá de Al-Andalus, alguém falou dos muçulmanos na Península Ibérica. E aquilo foi um start, e por algum motivo eu falei, é isso que eu quero trabalhar. Eu lembro do momento exato, assim, e eu não sabia nada sobre esse assunto. Aliás, eu não tinha feito nem o básico de medieval, porque eu passei num momento de mudança de currículo na UF, eu entrei no currículo e mudou o currículo logo depois, acabei não fazendo nem o básico e fiz o básico depois disso, né? Enfim, e lá se vão aí quase 30 anos com os meus mouros, e foi uma coisa muito, muito pontual, e até hoje eu não sei explicar bem por que isso me deu um start, e por que eu não cansei disso até hoje, assim. Eu trabalho com muitas coisas, mas eu sempre volto um pouco a essa documentação, eu sempre volto um pouco a essa perspectiva do mudejarismo, é sempre uma coisa que eu não consigo largar de vez, né, assim, apesar de não pesquisar efetivamente isso, eu não consigo deixar. Obrigado, Renata, por compartilhar essa parte tão pessoal da narrativa, né? A gente raramente tem a oportunidade de conhecer esse primeiro impulso, né? Talvez na era pré-pandemia a gente pudesse conhecer essa história no bar, mas nesse mundo atual fica mais difícil da gente acessar esse conhecimento. Mas enfim, então você comentou da questão dos muçulmanos na Península Ibérica, que isso é um tema que de fato se trabalha há muitos anos. E um outro encaminhamento que a gente tem feito com vários professores é um esforço de uma espécie de ego-história, digamos assim. Então, se você pudesse compartilhar com a gente um pouco de como foi a sua trajetória de pesquisa, como é que foi esse interesse que você foi mobilizando ao longo da sua trajetória, como é que foi a passagem do mestrado para o doutorado, enfim, se você pudesse trazer um pouco disso para a gente. Então, aí eu resolvi trabalhar com isso e resolvi que eu ia fazer uma monografia sobre
a representação dos muçulmanos na Península Ibérica. Cata aqui o que era possível, porque a gente está falando, assim, início da década de 90, a gente está falando do mundo pré-internet, né? Então, as escolhas eram por gosto, mas também a partir daquilo que era possível acessar aqui do Brasil. E aí a gente podia, eventualmente, importar livro, que era uma coisa complicada. Aí eu descobri que tinha, lendo aqui, lendo acolá, eu descobri que tinha as Cantigas de Santa Maria, que é um conjunto, né, de um cancioneiro ibérico, são 427 cantigas, que um monte de tema. Falei, bom, se é uma fonte que está publicada, eu vou importar, né? Meses e meses e meses de espera, tem todo o processo. E era muito curioso, porque era isso, na verdade, eu queria trabalhar com os mudéjares, né, com esses muçulmanos que ficam em território cristão. E Mário Jorge, né, que já foi aqui entrevistado, falava, você não vai conseguir fazer isso. Eu falava, mas lógico que eu vou. Ele falava, a sua fonte não te permite fazer isso. Eu dizia, não, me permite, eu vou fazer. Óbvio, não fiz, não permitia fazer isso. Eu trabalhei, na melhor das hipóteses, com a representação que era feita, né, sobre eles nas fontes cristãs. E aí fui para o mestrado na USP, em São Paulo, com um projeto que estendia um pouco isso. Por que na USP? Porque a gente também estava num momento em que você tinha muito pouco espaço para fazer tese, dissertação que fosse em medieval no Brasil. Então, naquele ano, por exemplo, não ia ter abertura de vagas na UF para isso. Então, tinha a USP. E não tinha abertura de vagas também para isso no FRJ, era o único lugar. Então, eu decidi que, se eu queria seguir na área, eu tinha que, né, pelo menos, ir fazendo um espaço em que eu fosse ter interlocução. Então, fiz a prova para a USP, com a cara na coragem, assim, embora para São Paulo, pedi para o Ciro fazer uma carta de apresentação para mim, aí o Ciro fez a carta de apresentação para mim, Ciro Flammarion, né, fala com essa intimidade, assim. Ciro fez a carta, eu bati na porta do professor Carlos Roberto Figueiredo Nogueira, que eu nunca tinha visto na vida. Olha, tem uma carta aqui do Ciro de apresentação, quero fazer um mestrado aqui, né? E aí foi, ou seja, e aí nesse sentido eu fui pegando esse projeto e aí eu somei nesse mestrado um monte de outras fontes, né? Ou seja, se na monografia eu tinha trabalhado só com as Cantigas de Santa Maria, eu consegui aumentar meu repertório, até porque naquele momento a biblioteca da USP permitia a gente aumentar esse repertório. Que foi uma coisa que me levou também muito a São Paulo. Não só a Biblioteca da História, mas principalmente a Biblioteca da Letras, por conta do pessoal de línguas vernáculas. Então, algumas fontes que existiam publicadas, eu consegui acessar lá. Exatamente porque tinha gente trabalhando com galaico português, tinha gente trabalhando com castelhano arcaico, enfim, então você tinha revistas, periódicos, voltando àquela coisa do mundo pré-internet, a internet está engatinhando ainda, a biblioteca física era um lugar muito vital. E fiz mais ou menos a mesma coisa, trabalhando já com, né, aí foi 7 partidas, que aí eu descobri que tinha a Biblioteca Nacional, aí eu pesquisava na seção de obras raras, enfim, todo um processo muito mais, que é legal isso, um processo mais manual, né, mais analógico do que a gente tem hoje, em que a gente acessa as coisas na internet, assim, você tinha que ir, ficar lá sentado, passar o dia inteiro na Biblioteca Nacional, de luvinha para mexer, né? Vocês imaginam, hoje eu não me imagino fazendo isso. Hoje em dia eu abro a internet e olho as 7 partidas com buscador ainda, né, para você não ter que ficar lendo inteira. Assim, era um outro processo até de pesquisa, que era muito legal também, era mais lento, mas era muito legal. Então, assim, eu achei que, no caso, quando eu fui para a USP, foi muito importante, não só por você ter uma área naquele momento de medieval já mais consolidada lá, no sentido que você tinha mais orientadores, então você tinha mais, né, doutorandos, mais mestrandos, a gente tinha mais interlocução, né, tinha mais gente na área para trocar, você tinha uma estrutura de bibliotecas que permitia a gente acessar coisas que normalmente a gente não acessava aqui do Rio de Janeiro na época, né, e aí fiz o meu mestrado lá. A passagem do mestrado para o doutorado, eu comecei o doutorado na USP e terminei o doutorado na FRJ, né, eu acabei mudando a temática. Não que eu tenha cansado dos mudéjares, assim, né, eu continuo gostando muito, mas é isso, aquela coisa que você fala do insight, qual é o momento que a gente decide mudar de tema, né, ou seja, enfim, que momento foi esse? Foi lendo o texto de um arquiteto chileno, que não tem absolutamente nada a ver com história, porque eu tenho até hoje essa mania, não sei se é mania, mas de alguma forma, alguns assuntos me interessam e eu pego e leio,
né, mesmo que não tenha absolutamente nada a ver com história, pode ser de medicina, de biologia, não que eu leia artigos hipercomplexos, mas eu gosto. E eu estava lendo esse texto desse arquiteto chileno, e esse arquiteto falava que, como bom latino-americano, a primeira vez que ele foi à Europa, ele raciocinou como latino-americano sem saber. Ele foi para Genebra, na Suíça, dormiu no hotel, acordou de manhã, chegou para o recepcionista do hotel e perguntou onde é que fica o centro da cidade. E o recepcionista falou, como assim? Ele é o centro da cidade, onde é que está o centro da cidade? Aí o recepcionista assim, mas só quer saber o centro geográfico? Ele, não, o centro da cidade, onde é que está o centro da cidade? Ele falou que o recepcionista abriu o mapa, olhou, botou um dedo no meio e falou, é aqui. Ele foi, chegou lá, não tinha nada. E que aí ele foi entendendo, né, ou seja, que como a gente naturaliza a forma urbana, que para nós latino-americanos, que somos, de alguma forma, herdeiros de uma sociedade de cidades fundadas pelo poder colonial, e que, portanto, tem um centro que não tem a ver com a geografia, mas tem a ver com o poder, ou seja, né, vai ter a igreja, vai ter a cadeia, vai ter o cabildo, no caso da América Hispânica, né, vai ter o fórum, prefeitura, que seja, e que esse centro, né, do poder é o que é o polo de atração da cidade, o comércio se dá, enfim, né, e aí ele vai refletindo no artigo dele sobre essa questão, né, sobre como a gente naturaliza a forma urbana, né, e que a forma urbana é resultado não de um projeto arquitetônico, mas é resultado de relações de poder. Né, então que a forma urbana pode ser lida também de alguma maneira como a gente lê um documento, né, na medida em que ela é fruto de relações socioeconômicas, de poder, enfim, né, ela é um produto disso tudo. E aí foi exatamente essa coisa do insight, né, e como eu tinha trabalhado com uma documentação que falava muito sobre cidade, né, eu comecei a pensar exatamente nisso, ou seja, eu estava trabalhando aí com os mudéjares, que é exatamente essa população que fica muçulmana, que fica sob dominação cristã. Eu sempre gostei muito de trabalhar com o século XIII, porque é um momento de virada, então eu trabalhava muito com essa passagem, né, e aí eu falei, bom, mas como é que acontecia com as cidades? Quer dizer, com os mudéjares a gente tem uma ideia do que acontece, e com essas cidades que foram conquistadas, né, o que significou, né, eu pegar uma cidade, expulsar todo mundo que está lá dentro, e botar uma sociedade nova ali dentro numa forma urbana que é resultado de outras relações, né, de outras relações sociais de produção completamente distintas, ou seja, o que é substituir uma sociedade islâmica tributária por uma sociedade feudal, e como é que isso se reflete na interação que se tem com a forma urbana. E aí eu comecei a trabalhar no doutorado pensando nessas questões, né, ou seja, trabalhando, aí eu escolhi 2 estudos de caso, né, que é Toledo, que foi conquistado no final do século XI, em que a gente tem um momento e um nível de relações entre cristãos e muçulmanos, e Sevilha no século XIII, que tem outro momento, né, outro tipo de relação de força que se estabelece, e o que você pode, como conquistador ou não, impor. Essa é um pouco a questão. Óbvio que, como todo mundo que começa o doutorado, o projeto era mais ousado, eu queria trabalhar também com Granada, assim, que a gente acha que a gente, né, vai sair do século XI e vai chegar no século XV, quase XVI. E aí, nisso, eu fui fazer a pesquisa de doutorado na Espanha, em Sevilha, com o Manuel Gonçalves Jiménez, que foi meu co-orientador. E quando eu cheguei lá, ele olhou para minha cara e falou, você tá louca, você não vai fazer isso, você tá doida, imagina se você vai fazer uma maluquice dessa, você não vai sair do 11 para chegar no 15. Você vai tirar uma dessas cidades, você vai comparar 2, 3 nunca. E aí ele falou, se eu fosse você, eu tirava a Granada, porque aí você vai ter que, ele falou, senão você vai ter que começar a discutir formação de Estado, não sei o quê, discutir transição, e aí você vai ter uma tese que não vai acabar nunca. E aí ele foi, a gente fica frustrado, né, a gente quando é orientando, a gente fala, ai, pô, ele não tá acreditando em mim e tal, não, mas ele tinha razão, ia ser uma tese inexequível, eu ia estar até hoje fazendo essa tese, né, e aí eu acabei a tese, na verdade, comparando Sevilha e Toledo. E essa coisa do ir para a Espanha, né, essa coisa do ficar lá, óbvio que a gente já tem internet, eu fui no ano de 2001, né, a gente já tinha internet, óbvio que nada comparado ao que a gente tem hoje, mas assim, ter o acesso às bibliotecas, ter o acesso a uma infraestrutura foi muito fundamental, né, eu não teria conseguido acabar, né, se hoje ainda é fundamental, nesse momento em 2001 era mais fundamental ainda, ter acesso a uma biblioteca especializada em história ibérica medieval,
né? E aí você pensa num autor que você quer ler, que você viu a referência e tem, né? Assim, pô, o cara aqui tá citando fulano, eu queria saber o que fulano trabalha. Você vai lá e tem? Gente, isso é uma condição de trabalho que eu sonho que fosse a nossa aqui, não é, entendeu? Mas é realmente uma oportunidade que viabilizou, né? E depois disso eu acabei sempre, é isso, né? Eu acho que isso norteou um pouco meus trabalhos depois, nesse sentido, sempre trabalhando cidade, muçulmanos, cidade, poder, né? Ou seja, enfim, eu acabei, às vezes eu tento fugir disso e quando eu vejo eu tô nisso, né? Eu tento fugir dessa, né? Sair dos muçulmanos, sair das cidades, mas eu tô sempre ali, eu não consigo, eu acabo voltando por algum motivo. Bom, Renato, muito obrigado. Enquanto você falava, eu lembrei de uma situação que eu vivi na graduação, né? Eu recebi uma bolsa e fui para Coimbra. E aí, na primeira aula, a professora, agora eu não me lembro quem foi, entregou a ficha, né? Uma ficha bibliográfica com os livros que seriam fundamentais para o curso. E aí eu levantei a mão, todo constrangido, professora, tem esses livros na biblioteca? E aí ela respondeu, claro, tipo, que obviedade, é claro que tem. Eu coloquei na bibliografia, tem na biblioteca. E aí é o quanto, né, ainda temos muito para avançar. E aí eu acho que isso é legal, porque essa anedota coloca uma questão interessante para a gente, né? Se existe alguma especificidade na história medieval produzida aqui no Brasil, né? Você falava do chileno que foi para a Europa e observou, né, uma forma diferente de se relacionar com a cidade. E será que esse nosso olhar aqui do, digamos assim, do sul global também nos possibilita um olhar diferente para a Idade Média? Na sua opinião, existe alguma especificidade da forma como nós fazemos Acho aqui que existe, história porque, medieval? bom, enfim, eu acho que a gente já existiu mais, digamos assim, né? Eu acho que a história medieval nos últimos 15 anos no Brasil deu um salto assim absurdo, absurdo, é maravilhoso, ou seja, né, assim, a quantidade de grupos de pesquisa que surgiu, a possibilidade de uma pós-graduação, né, que te permite a especialização na área que saiu, ou seja, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, quer dizer, você tem né, um salto quantitativo e qualitativo que é maravilhoso, né? A gente brincava antigamente que podia fazer o congresso, cabia na Kombi, não cabe mais, entendeu? Assim, eu acho que hoje em dia a gente tem um campo de história medieval no Brasil e que ele é vasto, né? Ao ponto da gente não conhecer mais todo mundo, ao ponto da gente não saber mais. Assim, há 20 anos atrás a gente sabe conhecer todo mundo pessoalmente, né? Agora você não conhece, e isso é bom, né? Porque significa que você ampliou. Mas acho que o acesso ou não às fontes continua implicando ou limitando a gente em relação àquilo que é viável fazer. Então, assim, é óbvio, é isso que eu falo, como cresceu muito, eu não tenho domínio do campo de medieval no Brasil, mas o que eu costumo ver que trabalho com certo tipo de fonte cronística ainda é muito atônica no Brasil, porque as crônicas estão publicadas, as crônicas estão na internet, as crônicas são acessíveis, né? Para que você trabalhe do Brasil. Então, eu acho que, quando eu falo isso, eu não estou falando como um defeito, ou seja, né, eu também trabalho com crônica, óbvio, né, mas a gente tem muito trabalho em relação à análise de discurso, né, ou seja, tem muita de representações, a gente tem muito trabalho nesse sentido, porque talvez esteja muito relacionado com o que é acessível e viável. Por quê? Porque a documentação de arquivo que existe, não dá, né, a não ser que você consiga, de fato, uma bolsa para passar bastante tempo, porque em um ano você não dá conta também de fazer uma documentação serial de arquivo, né? As coisas estão muito dispersas, às vezes, você não tem, por exemplo, antiga, o pessoal tem grandes coleções de vasos, e aí está tudo fotografado, está tudo catalogado, está tudo publicado, né? A gente não tem tantas coleções documentais, assim, de arquivo, que sejam acessíveis, né, para a história medieval, da forma que a gente tem, por exemplo, para a antiga, né? Então, muitos arquivos ainda estão para ser, você tem que ir lá, ainda ler a documentação, ou muitas obras que têm, seja de documento arquivístico publicado, foram publicadas lá no século XIX, e não foram republicadas, portanto, você só encontra isso numa biblioteca na Europa, você não consegue acessar, ou se tem para vender, a gente não consegue pagar, não é isso? Então, acho que isso, de alguma forma, nos limita,
não que a gente faça uma história pior, uma história medieval pior por conta disso, mas impõe, muitas vezes, certas temáticas. Então, eu falo, muito trabalho com crônica, muita geografia, eu acho que a gente tem no Brasil esse perfil, que aí eu acho que é interesse mesmo das pessoas, de trabalhar com essa questão do cristianismo, muita gente trabalha com isso, né? Tenho visto surgirem muitos trabalhos sobre a questão do gênero, que eu considero muito bom, dar uma renovada nessa área para a história medieval, porque a gente tinha uma coisa meio década de 70, 80, né, de história das mulheres, mas que eu acho que tinha ficado muito defasado, e está se resgatando essa temática no Brasil. O pessoal tem feito esse resgate, eu acho super importante, né, mas eu acho que é isso, a gente tem certos perfis, porque é o desafio mesmo, né, trabalhar com fonte de arquivo, trabalhar com documentação, né, uma coisa que a gente nem sempre tem acesso, é complicado. Mesmo crônicas, né, nem todas a gente tem acesso. Eu estava conversando mesmo sobre isso, né, Tiago? Ou seja, as crônicas islâmicas, por exemplo, elas são poucas as que estão publicadas com edições viáveis, ou seja, estão todas publicadas. Mas às vezes a edição é de 1904. Então você só acha numa biblioteca, né? Na Espanha, por exemplo, você não consegue achar isso na internet, ou você não consegue comprar isso na internet. Eu quis comprar outro dia o censo do Sancho IV, que eu queria muito esse censo, para mim era muito importante. 1.300 euros. Né? Porque você tem coleções documentais que são feitas para bibliotecas comprarem, né? Elas não são feitas para a gente comprar. E aí entra isso que ele falou, da gente não ter uma infraestrutura também que permita a gente fazer certos voos, né, que nos dê condições materiais da gente fazer o voo que a gente quiser. Infelizmente não é assim. E Renata, dentro dessa discussão que a gente está fazendo aqui sobre a tua trajetória de pesquisa e sobre essas especificidades que a história medieval brasileira tem na sua perspectiva, brasileira ou latino-americana, né, já que a gente está também tendo ramos colaterais do nosso programa de entrevista com professores da América Latina, mas nesse sentido, uma outra pergunta que parece lógica, decorrente dessa, bom, então qual é a função social, na tua perspectiva, que os medievalistas têm a cumprir no Brasil, se você quiser expandir ainda mais na perspectiva latino-americana? Olha, aí, Eduardo, essa é uma questão, assim, para mim, para que serve a história, né, assim, eu acho que é maior do que isso, assim. Eu vejo esse dilema com muita gente que não trabalha com contemporânea, né, dizer, para que serve história antiga, para que serve história medieval, enfim, né, eu acho, de pensar do que para serve história, né, e aí eu vou fazer um pouco digamos, a referência óbvia, que é o Mark Bloch, né, não é o passado que explica o presente, mas é o presente que explica o passado, né, ou seja, eu olho para o passado e volto para o passado para buscar, na verdade, as minhas inquietudes atuais, né, e se eu faço isso, eu quero voltar, Renata, né, quero voltar a um passado que me ajude a desnaturalizar o meu presente, né, e para mim isso é importante, assim, ou seja, para que eu analise bem o meu presente, para que eu dimensione o meu presente, eu preciso desse passado, mas eu preciso desnaturalizar ele, e a história medieval me ajuda a fazer isso, porque eu estou falando de uma formação social distinta daquela em que eu vivo. Então eu posso dizer, por exemplo, o capitalismo não é natural, entendeu? É um pouco isso, eu acho que a história não tem essa coisa do ensinar o passado, ensino o presente, dar lições, eu não gosto muito disso, né? Até porque eu acho que essa transmissão, como dizia o Norbert Elias, não é assim bonitinha, não cabe assim linear, né? Mas eu acho que a importância da gente estudar outras formações sociais, outras relações sociais, exatamente para que a gente possa desnaturalizar as nossas, aquelas em que a gente vive, e possa compreendê-las em seus mecanismos, porque se a gente naturaliza, a gente não percebe os mecanismos, principalmente aqueles mecanismos que hoje, né, em 2020, permite a manutenção de uma série de explorações, de opressões, né? Então, eu acho que não só a história medieval, acho que qualquer história que não seja do tempo presente, né, ela cumpre essa função. Ela cumpre a função de me permitir, não a partir do exemplo do passado para o futuro, entende? Não a partir dessa lógica, mas a partir da desnaturalização me permitem compreender as relações que pautam a minha vida, né, a minha sociedade, e aí sim, poder contribuir de maneira crítica para a minha sociedade, para a sociedade em que eu vivo.
Mas aí é um pouco da minha perspectiva também do que para que serve a história, né, e não só a história medieval. Ok, obrigado, Renata, pela sua resposta. E a sua resposta, acho que nos leva a uma questão central, né, que é a educação, o ensino. E, de certa forma, é onde a grande parte dos professores que se formam nos cursos de história vão acabar atuando. E aí, uma questão que nós temos feito é a respeito de como se avalia essa sua trajetória docente, né? Você já trabalhou na Universidade lá de Vassouras e foi supervisora de vários TCCs, de dissertações de mestrado, teses de doutorado. Agora, mais recentemente, tem trabalhado com o PET, que tem produzido uma série de podcasts de ótima qualidade. Inclusive, queria parabenizar o pessoal do PET aqui, né? O trabalho de vocês é muito legal, continuem nessa pegada, porque tem ajudado muitas pessoas a se aproximarem de um conteúdo de qualidade, que é o que a gente tem precisado nesse tempo. Então, será que é possível, Renata, se avaliar um pouquinho dessa trajetória docente, avaliar o quanto você não impactou também uma série de alunos que talvez você não tenha orientado, mas que a sua aula de medieval até hoje marca eles, produz memes que são feitos, brincando com você e tudo isso que a gente tem acompanhado nas redes sociais. Sim, eu tenho uma trajetória que é, digamos, pouco usual, né? Eu no mestrado já comecei a dar aula na universidade, então comecei a dar aula na universidade em 1997, né? Na PUC, foi o meu primeiro emprego, e daí eu fui pulando, fui substituta na FRJ, fui substituta na UERJ, fui para Severino Sombra, dei aula 10 anos lá, dei aula na Cândido Mendes, dei aula, enfim, dei aula num monte de lugar, né? Eu acho que talvez para mim, o que tenha sido mais impactante, Tiago, foi trabalhar no interior do estado do Rio, né? E porque alguém que sai da UF, né? E vai para a USP fazer doutorado, mestrado, doutorado, dá aula na FRJ, dá aula na UERJ, de repente você sai desse circuito, que a gente acha que é o mundo, e vai parar numa universidade pequena do interior do estado do Rio. E aí descobre que, na verdade, aquilo é o mundo e a gente estava vivendo num outro paradigma, entendeu? Aquele é um mundo muito diferente, porque eu estou falando de cursos noturnos, de trabalhadores, pessoas que trabalham o dia inteiro e chegam cansadas para estudar, né? E aí não é alguns trabalhadores, é quase 100% da turma, quase 100% da turma formada por professoras primárias que, a partir de certos incentivos dos municípios e do estado, resolveram complementar sua formação, né? E isso foi muito impactante, porque isso foi choque de realidade, sabe? Ou seja, qual é a função da educação, sabe? Esquecer um pouco essa coisa da pesquisadora de medieval e entender qual era a minha função como professora. Então, esses alunos me fizeram professora, não tenho a menor dúvida disso, né? Esses alunos e todas as imensas dificuldades que eles apresentavam, né? Eles me fizeram professora, porque eles me fizeram refletir sobre tudo isso. E a função social da educação, porque não é só a função enquanto eu estava formando professores, que eu queria formar professores críticos, pensantes, blá, blá, blá. Para aquelas pessoas, fazer a universidade, mais do que fazer alguma coisa que elas gostavam, e muitas nem gostavam, era uma possibilidade mínima de ascensão social, entendeu? E é uma perspectiva muito diferente quando o aluno chega assim, né? Então, eu acho que ter trabalhado na iniciativa privada, assim, né? E eu trabalhei em Campo Grande, e, sabe assim, eu tinha alunos que eram agentes carcerários, né? E que chegavam ali depois da aula, sabe, saindo do presídio, e chegavam no nível de tensão, ou seja, e falavam para mim, olha, a minha chance de sair daquele inferno é acabar esse curso. Entende, assim? É outra perspectiva do aluno que está fazendo aquilo ali porque ele gosta muito de história, não é só isso, né? E aí, qual o papel da gente na formação desse aluno, para além da história medieval, né? Ou seja, de dar um norte no sentido do que é a atuação do professor, né? Qual a função deles, como é que eles vão se formar. Então, acho que para mim foi muito, 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 muito importante. Né? Não que a UF não seja, não que os meus alunos da UF não sejam maravilhosos, e óbvio que ir para a UF me permitiu desenvolver uma série de projetos que numa instituição privada não era possível, né? Mas esse contato com a realidade foi a iniciativa privada que me deu. Eu vou contar um caso rapidinho, que foi um dos momentos que mais me marcou.
eu, uma vez, lá na Severino Sombra, eu coordenava toda a área de pós-graduação da universidade, e eu fiz um convênio com a prefeitura de Paraty, para a gente oferecer uma pós-graduação lato sensu para os alunos, para os professores, né, da rede. E a maioria desses professores em Paraty tinha sido formado em cursos de sábado. Por quê? Paraty não tem nenhuma faculdade, nenhuma universidade, né? Não tem, e não tem perto, gente, porque Angra só tinha pedagogia, entendeu? Aí tinha que ir para Ubatuba, né? Então a gente está falando de um lugar em que você não tinha professores, muitas vezes, com formação superior para poder dar aula. E a prefeitura pagava pouco, né? E uma prefeitura pobre. E ninguém de fora de Paraty fazia concurso para Paraty, porque o metro quadrado lá é muito caro. Você de fora, você não consegue viver em Paraty. Né? Então, era um caos. E aí, algumas faculdades começaram a fazer uma coisa chamada curso de sábado. E as pessoas saíam de suas casas às 3, 4 da manhã, pegavam um ônibus da prefeitura, botava todo mundo dentro do ônibus, elas vinham para o Rio de Janeiro, faziam aula sábado o dia inteiro, saindo daqui 7 horas da noite e voltavam lá para a sua cidade. E aí a gente tinha um quadro de professores todos formados nos cursos de sábado. Pessoas que tinham trabalhado a semana inteira, pessoas que não tinham dormido para fazer a faculdade. Vocês imaginam a formação. Quando a gente foi montar o curso de pós-graduação lato sensu, e a gente foi conversar, na verdade, a pós-graduação lato sensu era quase que você refazer uma formação básica, de novo, para esses professores, né? Que queriam, e estavam ali de novo, sábado, o dia inteiro, sabe, assim, trabalhavam a semana inteira, e sábado estavam lá o dia inteiro na pós-graduação, né, porque falavam, não, a gente não sabe isso, não sabe aquilo, a gente tem esse buraco, assim, nervosos e querendo aquele espaço para poder suprir as lacunas que eles mesmos sabiam que tinham. Então, assim, essas realidades do que é a formação, sabe, do professorado fora da universidade pública, essa foi muito importante para eu poder dimensionar até o ponto em que a gente está, entendeu? Para dimensionar a diferença da formação que a gente é possível dar numa universidade pública, de valorização do ensino público, daquilo que o ensino público é capaz de oferecer para os alunos, né? Isso só essa experiência me deu. Obrigado, Renata. De fato, esse compartilhamento eu acho que é fundamental, que coloca a própria prática numa outra dimensão, né? Uma trajetória que passou por vários pontos, enfim, achei muito bacana. E nesse aspecto, né, da sua participação na educação, né? Antes disso, você falou, o Thiago estava falando de quantos alunos você talvez não tenha influenciado. Bom, 2 deles estão aqui, né? Afinal de contas, fomos eu e o Thiago, fomos seus alunos, né? Pode fazer coraçãozinho no Pode, vídeo? pode sim, pode fazer. Aqui a gente permite tudo. Então, de fato, assim, acho que essa trajetória docente tem marcas que, pelo menos para mim e para o Thiago, são muito pessoais, né? A entrevista com o Mário também foi muito emotiva para a gente nesse sentido, porque você, o Mário, e, claro, em algum nível a Vânia, o Edmar, enfim, foram professores que tiveram na nossa trajetória, acabaram tendo. Entrevistar vocês é sempre um pouco emocionante para a gente também. Então, deixa aqui o nosso agradecimento a você por ter estado na nossa formação. Mas, além disso, além de toda essa trajetória docente e de pesquisa que você destacou, você teve uma outra atuação que não é não é a mais usual possível. Você, além disso, você coordenou a ADUF, né, o Sindicato dos Docentes da UF, entre 2014 e 2016, e, além disso, teve à frente do sindicato uma das mais longas greves que a UF encarou, se não me engano, foram 4 meses de paralisação das atividades. E aí a questão passa a ser, bom, uma greve que lutou pela educação pública, um sindicato tão combativo quanto a ADUF, o quanto essa experiência como coordenadora do sindicato dos professores da UF impactou a sua atuação, tanto docente, pedagógica, mas também a tua atuação de pesquisa, né? Como é que esses 2 elementos foram afetados pela sua atuação sindical? Tá.
Eu fiquei pensando nisso, né, quando vocês mandaram essa pergunta, assim, porque eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido, assim, né, eu acho que é outra coisa, engraçado, eu penso ao contrário, né, assim, eu sempre fui metida nas coisas, assim, né, fui de Grêmio da escola, eu fui do DA da História, quando fui aluna, eu fui da APG da USP, então, enfim, sou considerada a encrenqueira clássica, né, aquela que sempre vai se meter aí na alguma coisa, enfim, fui presidente do sindicato, eu continuo atuando como conselho de representantes, eu continuo próximo ao sindicato, não assumindo mais nenhuma função, né, mas a gente continua atuando e tal, participando, acompanhando, enfim. Então isso faz muito, eu acho que isso faz parte de quem eu sou, entende? Assim, eu acho que isso faz parte de como eu entendo a minha atuação profissional de forma geral, assim. Eu só não estive perto de nenhum movimento enquanto eu estive na iniciativa privada, porque não dá, assim, tipo, não dá, gente, assim. Não sei nem se eu posso falar isso, assim, quando eu pensei em montar a associação de professores numa universidade que eu trabalhei, foi minha série de demissão. Se você montar, a gente demite. Então, é outro, o buraco é mais embaixo, você tem filho para criar, pagar conta, você segura a sua onda, né? Mas, assim, eu brigava com o Simpro, porque aí eu ia lá no Simpro reclamar que o Simpro era o sindicato e não estava indo na universidade fazer o que tinha que fazer, enfim. Então, acho que isso tem a ver comigo, entendeu, Eduardo? Assim, mais do que ter sido uma coisa esporádica, né? E, assim, eu continuo atuando politicamente, participando de movimento e tal. Eu acho que isso reflete, não sei se a experiência da DUF em si refletiu no meu tema de pesquisa, mas essa coisa de eu sempre estar procurando a pesquisa, assim, eu acho que de eu trabalhar com os muçulmanos, de eu querer trabalhar sempre com aquilo que não é trabalhado, assim, é meio que, tipo, quem são os esquecidos, né, quem são os deixados de lado, então eu acho que essa maneira de encarar o cotidiano um pouco, eu acho que reflete nos temas de pesquisa que eu escolho, entendeu? Ou seja, no que me interessa? Não me interessa a vida do rei, não me interessa trabalhar com, entendeu? Assim, o que me interessa trabalhar? O que me gera curiosidade, né? E eu sempre tenho essa neura, porque na história medieval isso é difícil, né? Eu quero sempre tentar chegar na pessoa comum, né? Mesmo quando eu trabalho com a cidade, eu fico imaginando, uma pessoa que entrou nessa cidade, ela vai andar por onde? Por onde essa pessoa anda? O que ela pode, né? Ou seja, então acho que isso reflete na minha forma de pesquisa nesse sentido, né? Mas eu não acho que seja o sindicato em si, mas assim, né? O que me levou ao sindicato também me leva aos temas de pesquisa que geralmente me atraem, ou que me chamam a atenção, ou que eu gosto de fazer. Agora, o sindicato, apesar de ter sido a experiência talvez mais louca e alucinada pela qual eu já passei na minha vida, porque a presença do sindicato, ela te consome 24 horas por dia mesmo, assim, e uma greve tão grande, enfim, né, assembleias com 600 professores, né, é uma coisa assim que te toma, que você fica sem ar e é difícil de querer repetir, né, que é intenso demais, mas assim, hoje em dia eu conheço a UF, e isso foi muito bom, né, porque eu tinha trabalhado mais tempo em universidades menores, como a Severino Sombra, que hoje em dia chama Universidade de Vassouras, né? E como eu tinha um cargo de gestão, eu conhecia a universidade, conhecia todos os setores, né? Eu tinha dimensão de como é que funcionava a estrutura. Uma estrutura infinitamente menor, mas assim... E quando eu vim para a UF, eu fiquei no departamento de História, né? É aquela coisa de você estar fechado ali, e você não saber o que existe, né? A gente não tem esse trânsito. Estar no sindicato me possibilitou conhecer a UF, saber como é que é a UF. Eu conheço tirando Oriximiná, eu conheço todos os campi da UF, né? E sou louca para conhecer Oriximiná, entendeu? Eu queria muito conhecer, né? Mas eu sei, inclusive, quem são os poucos professores que têm trabalho de extensão em Oriximiná, eu conheço eles, eu sei o que é feito na universidade. Então, eu consigo pensar na universidade de forma mais orgânica hoje em dia, né? Consigo não pensar no departamento de história, mas eu consigo dimensionar a universidade como um todo, o impacto dela nas necessidades todas onde ela está, onde ela tem campi, né? Então, isso tudo foi muito importante, assim, conhecer, e isso é uma coisa que me fez muito bem, não achar que eu sou do departamento de história, entendeu? Ter aquela coisa ali, de dimensionar o tamanho da UF, os problemas da UF, as limitações e tudo aquilo, mas de dimensionar a universidade foi fundamental. Ok, obrigado, Renata. Você, de fato, é uma ufiana raiz, né? Começou a graduação lá na UF. E
A nossa pergunta agora tem um pouco a ver com essa sua trajetória, no sentido de que uma curiosidade que a gente tem é a respeito dos currículos universitários. E na sua trajetória na UF, eu aqui consegui imaginar que você tenha vivenciado pelo menos 3 grandes mudanças de currículo, ou 2 grandes mudanças, digamos assim, com 3 currículos bem diferentes, né, entre si. E aí uma questão que a gente tem formulado para alguns convidados é se esses currículos universitários, né, porque a discussão durante, pelo menos os últimos anos, tem sido muito pautada no ensino básico. E a gente tem discutido muito a partir da BNCC os currículos básicos. Mas, às vezes, os currículos universitários são meio jogados de lado, como se eles já fossem bons o suficiente para continuar sendo como são. Né? E aí, eu acho que é importante a gente fazer essa discussão. Esses currículos universitários, primeira pergunta, eles precisam ser repensados? E a segunda decorrente dessa eles precisam também ser descolonizados? Sim, muita coisa, assim, para as duas perguntas. Mas aí eu vou dar uma opinião muito pessoal, assim. Primeiro, eu não gosto desses currículos que são, eu sei que é história, mas são, assim, temporal, né? Antiga, medieval, moderna, contemporânea. Eu acho isso muito ultrapassado, mesmo. Eu acho que a gente já tinha que ter superado isso, né? Vou dizer por quê, porque assim, a gente acaba preso ao ensino básico, né, e a gente se organiza um pouco como o ensino básico organiza. Primeiro que eu acho que a formação do professor não necessitava isso. Eu gostava muito do currículo anterior da UF, né, que é um currículo que foi discutido e implementado de 92 para 93, era um currículo muito moderno para a época, ainda considero ele muito moderno, que quando ele faz um básico muito rápido, só para as pessoas terem uma noção, e depois você tira eixos de trabalho, né, econômico-social, cultura, e política e poder, né, você diz para o seu aluno que o que você está querendo formar é alguém que tenha pensamento crítico. Você não quer dar conteúdo para ele. Porque conteúdo, gente, vamos combinar, você abre a Wikipédia, está lá, né? Ninguém precisa mais saber o conteúdo, não precisa mais saber que ano que o rei nasceu. Você está lá, né? O professor não é alguém que detém o conteúdo, né, o grande oráculo que vai estar lá. Não precisa mais disso. Então, o professor tem que entender qual é o papel dele nesse processo todo. Então, o nosso papel é de poder exatamente conduzir o aluno numa formação crítica. Né, o conteúdo, se esse aluno tem formação crítica, ele consegue acessar qualquer conteúdo. E ele tem capacidade de avaliar esse conteúdo que ele está acessando. Se esse aluno tem uma formação simplesmente factual, ele vai acreditar em tudo que você disser para ele. E eu acho que está aí o grande problema da formação escolar no Brasil, por isso alguém pode acreditar que o nazismo é de esquerda, entendeu? Porque eu não criei um aluno crítico, eu criei um aluno feito para receber aquele conteúdo e aceitar aquele conteúdo. Então, você diz que tem socialista no nome, se é socialista é esquerda. Não tem raciocínio crítico sobre o que escuta. Porque é assim que a gente forma. Né? Então, eu gostava muito do currículo antigo, porque eu não estava preocupada e como não estou, se eu vou conseguir dar todo o conteúdo de medieval. Eu estou preocupada se eu vou conseguir fazer meus alunos refletirem sobre temas que eu acho muito importantes. E se eles refletirem e tiverem capacidade de reflexão sobre a Idade Média, eles vão acessar outros conteúdos e vão falar, isso aqui está estranho, isso aqui, né? É um pouco essa articulação. Pensando nisso, eu acho que a gente tinha que repensar os conteúdos, né? Ou seja, os currículos das universidades que acabam sendo exatamente enquadradinhos nessas questões e que incentivam um pouco essa ideia neopositivista, né, de que eu vou dar antiga, depois medieval, depois moderna, depois, sabe assim, acaba incentivando. A própria organização do currículo pensa a história de uma maneira neopositivista, né? Eu vou falar isso, um monte de gente vai me xingar por conta disso, mas eu acho que isso tinha que ter sido quebrado, né? Eu acho que a gente tinha que pensar em currículos mais reflexivos, sim. E aí, nesse sentido, talvez a gente pensar, aí isso é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, mas eu também não tenho uma resposta concreta, porque ao mesmo tempo que eu acho que essas grandes linhas, poder e política, econômico-social e cultura, também já podem ser questionadas, né? Eu acho que a gente tinha que pensar em formações mais nesse sentido, ou seja, não é questão de especializar ninguém na graduação, gente, é questão de formar professores que não são papagaios de pirata, formar professores que têm pensamento crítico e que conseguem pegar um livro, ler e dizer, esse livro aqui se filia a tal tipo de corrente de pensamento, né? Olha os conceitos que o cara está usando, concordo ou não concordo. Aí você
porque quando você tem um pensamento crítico e tem uma formação teórica mais sólida, você consegue fazer isso mesmo não sendo especialista numa área. Você bate o olho num texto e você sabe, né? Qual é a corrente teórico-metodológica que esse cara tá? Qual é o argumento do cara? Você consegue se situar nesse sentido. E eu não vejo que a gente esteja conseguindo formar isso com matérias muito conteudistas, né? Na universidade, com programas super extensos, entendeu? Tem que dar tudo. Imagina, formalmente Bizâncio entra no medieval. Imagina se eu vou dar Bizâncio. Não vou dar Bizâncio. Entendeu? Assim, essa coisa do conteúdo. Ah, não, tem que botar mais uma história 4, 5, 6, 10, porque tem mais conteúdo para dar. Eu acho que a gente não superou, de alguma forma, na universidade o neopositivismo. Né? E aí, como que a gente vai decolonizar se a gente não superou o neopositivismo? Porque, nesse sentido, gente, não vai dar para toda a história. É impossível. Ninguém... Vai durar o quê? 15 anos a formação do professor de história? Produtor de história? Né? Então, se eu tenho essa preocupação, eu acabo incorrendo numa simplificação do que seja história. Discute-se pouca teoria, discute-se pouca metodologia, discute-se muito pouco isso e dá-se muito conteúdo, né? Se a gente trabalhasse por linhas temáticas, eu acho que, inclusive, o que a gente está chamando de decolonizar seria mais possível, né? Porque, veja, é o que eu falei lá atrás quando vocês me perguntaram por que serve a história medieval. Ou seja, para mim só serve se for para refletir. A Revolução Francesa, para mim, só serve se for para refletir. Não por si mesma, né? Mas eu posso usar... eu estou no Brasil, né? Eu vejo que escola, né? Todo mundo estuda em Confidência Mineira, não é isso? É meio tema óbvio, né? Para falar de movimentos de contestação. Precisa ser só em Confidência Mineira? Eu não posso, no Nordeste, trabalhar com outros movimentos, no Sul, trabalhar com outros, entende? Ou seja, o que é esse conteúdo que acaba amarrando? Aí o aluno decora o nome, né? O nome do Tiradentes, decora a data, decora tudo e continua não entendendo o que são esses processos de contestação ao poder português. Né? Então, quando eu digo se trabalhar por temáticas, mesmo na escola, né? Seria, eu acho, um grande salto de qualidade do ensino, mesmo que a gente não fosse dar toda a matéria. Não sei se dá para você deixar claro onde eu estou querendo chegar, entendeu? E aí a gente poder incluir temas que não cabem nesse nosso conteúdo, porque imagina, né? Ou seja, imagina alguém de contemporânea, vamos lá, a pessoa vai dar o quê? Vai dar Estados Unidos, Europa, África, Ásia, vai dar num semestre? Vai dar tempo? Não vai. Né? Mas se eu tenho temáticas com as quais eu quero trabalhar, eu posso comparar essas realidades distintas e trazer, vale mesmo para a Idade Média, né? Eu posso, a partir de certas temáticas, né, absorver. A gente fez uma mudança interessante, eu estou dando em primeira mão, a gente está pensando em fazer isso, inclusive, na pós-graduação, entendeu? Enquanto setor, começar a pensar as coisas mais dessa forma, que eu acho que vai ser um salto interessante. Aqui tem informação, aqui tem informação. Não, deixa eu provar primeiro, eu não posso contar tudo, senão, né, vamos dizer que eu falei antes de ser aprovado. Tá certo, tá certo. Então aqui tem pré-informação. De toda forma, Renata, a perspectiva que você apresenta, infelizmente, parece cada vez mais improvável, pelo menos no futuro próximo, com o BNCCs da vida, enfim, que estabelecem lógicas de currículo mínimo, né, e não de propostas de trabalho mais abertas, reflexivas, enfim. Mas, apesar disso, a gente tem uma pergunta para a gente encaminhar para o fim da nossa conversa, que é uma pergunta que a gente vem fazendo para diversos entrevistados, até agora a gente fez para todos, na verdade, que enfim, se você está lá no seu gabinete, naquele amplo gabinete, que agora tem 3 janelas, bate um aluno lá, aluno que está começando a graduação, e fala, Renata, eu queria estudar medieval, o que eu preciso para isso? O que é indispensável assim, para a minha formação? Como é que você abordaria essa questão? Como é que você conversaria com esse aluno? Vocês estão falando, sim, essa é uma questão que eu fiquei na dúvida quando vocês me colocaram. Vocês falam de coisas concretas e palpáveis? É contigo. Porque eu vou dizer para vocês sempre que é preciso vontade. É preciso estar afim. Quer dizer, a primeira coisa eu acho que porque não é a escolha mais fácil, né? Nem é a escolha mais óbvia. Né? Se o cara falar para mim que é a escolha mais óbvia, eu vou falar para estudar Brasil. A biblioteca vai estar bacana, vai ter bastante opção, as fontes estão, né, estão acessíveis. Eu acho que a primeira é ter essa questão, né? Ou seja, ter vontade, é gostar realmente. Porque
sem tesão, a gente não faz nada nessa vida, gente. Se o cara não tiver tesão para fazer, assim, não vai ganhar nenhum tipo de grande reconhecimento na historiografia brasileira sendo medievalista, entendeu? Ou seja, então, né, é um campo que ainda é limitado, é pequeno. Dificilmente, se essa pessoa for trabalhar no ensino fundamental e médio, ela vai conseguir trabalhar com aquilo que ela gosta. Então, você tem que gostar, você tem que estar afim, né? E aí eu acho que se preparar, né? Se preparar já focando naquilo que gostaria de trabalhar, né? Se preparar com línguas, entendeu? Ou seja, às vezes é isso. Eu gostaria muito, eu não posso citar nome aqui, senão ela me mata, mas foi uma ex-doutoranda minha, né? Que chegou para mim e falou assim, estava na graduação ainda, eu queria trabalhar com gótico alemão. Eu falei, quanto de alemão você fala? Nada. Eu falei, então você não vai trabalhar com gótico alemão, né? Você vai agora trabalhar com gótico português, castelhano, e vai fazendo alemão enquanto isso, para você um dia trabalhar com gótico alemão. Né? Eu acho que é isso, eu acho que se for pensar em coisas concretas um pouco, né, é essa questão da preparação, da formação, do ir se preparando para chegar nos objetivos. Mas é vontade, gente, eu faço vontade, a curiosidade, eu acho que é isso, eu vejo uma coisa que eu gosto em vocês dois, né, eu sempre gostei de vocês como alunos nisso, né, e que não é muito usual, né, vocês são curiosos. Curiosidade no sentido de estar sempre perguntando, de estar sempre buscando, de estar sempre procurando, de estar sempre trazendo alguma coisa, e eu li isso, o que você acha, sabe, ou seja, isso para mim, né, é meio caminho andado, não só para o medievalista, qualquer pessoa que esteja começando na carreira e queira ter uma carreira consistente, né, não se limitar, ou seja, não, isso aqui, não, eu só estudo lá, os meus visigodos, o Eduardo está lá, tal, eu só vou ler, só me interessa isso, entende o que eu quero dizer? Essa coisa que eu sempre vi em vocês dois, em alguns poucos alunos, eu acho que elas são muito fundamentais, de ter esse interesse mais ampliado, gente. A gente aprende história também lendo outras áreas, eu vou dizer que a gente aprende até lendo biologia, a gente aprende, sabe? Eu acho que, sabe essa questão quando eu estou falando da curiosidade, é nesse sentido, entendeu? Do aprender, né? De não ser, eu tenho visto pessoas muito hiperfocadas, que só leem muito aquele subtema com os quais elas trabalham, e isso faz com que elas, né, estou lembrando do Saramago, né, quando o Saramago fala que se você só vê a ilha quando você sai da ilha, né, o Saramago tem uma passagem que fala isso, elas acabam não conseguindo nem ver o tema delas em perspectiva, né, porque desde lá da monografia, só interessa a ela aquilo. Então, assim, para mim, se é indispensável um jovem medievalista, é essa curiosidade que permite que expanda mais, né, o horizonte, e permita que ele consiga perceber o trabalho dele numa perspectiva maior, né, uma perspectiva mais, talvez não global, a gente, apesar, né, nem falamos da história global aí que a gente estava discutindo, mas uma perspectiva mais ampla. Bom, Renato, muito obrigado. Se me permite uma pergunta a mais, que não está aqui no protocolo, se puder fazer, posso? Pode. Que a gente ainda tem um tempinho. Pegadinha, vamos lá. Não, pode. Não, né? Não é pegadinha, não. Acho que tem a ver eu com... não posso responder, eu falo, não tem problema com isso. Mas que tem a ver com o que a gente tem conversado, né? Se puder falar um pouquinho da importância que teve no seu processo de formação o período que você passou em Sevilha, né? Porque às vezes a gente não tem essa dimensão do quanto esse período, né, digamos assim, no exterior, acaba impactando nas nossas perspectivas de pesquisa profissional e por aí vai, né? Aí, se você puder falar só esse bônus para o público, né? Eu falo assim, eu acho que eu falei um pouquinho quando eu disse, né, assim, essa coisa de eu ter acesso, ter chegado lá e de repente ter tido uma estrutura de pesquisa, coisa que eu nunca tinha tido na vida. Eu trabalhava em universidade privada, imagina se eu tinha estrutura de pesquisa, não tinha nada, né? Eu fazia doutorado na USP, não tinha nada, a gente na PG brigou muito para ter uma salinha de estudos, a gente brigou, a gente fez greve de estudos para ter uma salinha de estudo, e olha lá, entendeu? E aí, de repente, eu chego lá em Sevilha e o Manuel Gonçalves vira e fala, olha, esta mesa aqui é sua, tá bom? Você tem essa mesa, esse canto de trabalho aqui dentro da biblioteca, você pode usar o computador a hora que você quiser, você pode xerocar coisa. Eu falei, como é que é? Não, você pode xerocar o livro que você quiser. Quanto custa? Não, não custa nada, você pode xerocar o que você quiser. Eu falei, oi? Né, Cícero?
ter infraestrutura de pesquisa, primeiro foi uma coisa assim, nunca mais eu tive nada igual, tá, gente? Eu tenho uma salinha, mas eu divido com uma galera, eu não tenho toda a biblioteca, não tem biblioteca nenhuma, e a Xerox eu tenho que pagar. Então, ou seja, ter essa infraestrutura de pesquisa, ela foi fundamental para concluir o trabalho, né? E eu acho que para dimensionar o quanto que falta a gente caminhar aqui no Brasil em termos de vamos investir sério na universidade, né? Quando você volta e vai no CISIC, né? Quando você vai nessas bibliotecas, você fala, putz, né? Como falta para a gente quilômetros para a gente chegar lá. E aí eu acho que teve essa questão de ter acesso à biblioteca, ter acesso à bibliografia, ter acesso aos autores, né? Ler uma coisa e falar, pô, que interessante, eu queria ler isso e poder ir lá e acessar isso. Ter contato com outros doutorandos também, né? A gente tinha um grupo grande de doutorandos que estava lá trabalhando, né? E são pessoas com quem, inclusive, me dou até hoje, né? Que eu tenho contato até hoje, assim, de várias áreas, ou seja, gente de paleografia, eu no Brasil não tinha paleografia como área de formação, né? E aí eu falo, caramba, me dar conta do que era, entender o que era paleografia, sabe? Ou seja, de pessoas que trabalham. Eu acho que isso é muito, muito fundamental, né? De abrir o horizonte da gente mesmo. Renata, então a gente só tem muito a agradecer a tua participação aqui no nosso Translate Entrevista. Reforçar que para a gente foi um momento de muito emotivo estar aqui com você hoje. E, enfim, convidar os nossos ouvintes a darem uma olhada nas outras entrevistas, dar uma olhada nas nossas redes sociais, que estão aí bombando, Translate tá on, como dizem hoje em dia no vocabulário aí. Enfim, basicamente é isso. Gente, muito curte obrigado. A gente nas redes sociais, vai, olha só, dá lá o seu joinha, curte a gente, sabe, ativa o sininho, Translatio né, Translatio é fantástico, a gente tá cheio de coisa bacana aí. Obrigadão. Valeu, pessoal, então, muito obrigado. Tchau, pessoal, boa tarde. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, até a próxima.